Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Estamos iniciando neste momento mais uma edição do seu Conexão ND. Hoje, com a honrosa presença de uma das principais autoridades do setor produtivo, grande líder industrial de Santa Catarina, Dr. Mário César de Aguiar, presidente da Federação das Indústrias. Dr. Mário, boa noite, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, Moacir, o prazer é meu, estou à disposição para responder suas questões. Vamos tratar de um assunto que é momentâneo, né? Está aí na ordem do dia, que é a questão dos cortes de verbas federais do Orçamento da União deste ano para Santa Catarina, que atinge principalmente, lamentavelmente, o setor de construção rodoviária, rodovias que estão em execução e que poderão sofrer atraso. E aí, qual é a posição da Fiesc em relação a essa questão e o que pode acontecer? A nossa questão é lamentar esse corte. Santa Catarina já não tem recebido os recursos suficientes para manter a sua infraestrutura, que é um grande gargalo e que tem impedido um crescimento ainda maior da nossa economia. E esperamos que, inclusive, participamos de uma reunião agora com parlamentares do governo, parlamentar federal e também estadual, no sentido de encontrar um caminho para viabilizar ou mitigar esses cortes, já que Santa Catarina foi prejudicado aí na questão da infraestrutura de uma maneira bastante significativa. Dos 2,8 bilhões do corte em todo o Brasil, nós participamos com 5%, o que representa 50% de toda a infraestrutura que seria de investimentos na infraestrutura de Santa Catarina, e que já eram insuficientes, Moacir. Nós temos um levantamento da ordem de 1 bilhão, mais ou menos, que seriam necessários para ter uma condição mínima de crescimento da nossa infraestrutura. Estávamos contemplados com 271 milhões e agora, com o corte, receberemos apenas 136 milhões para investimento em infraestrutura. O senhor tem informação como engenheiro, imagino que o senhor deve ter ideia, até pela sua experiência na presidência da Comissão de Transporte da Fiesc, agora como presidente também. Quanto é que está custando hoje, mais ou menos, 1 quilômetro de rodovia? Moacir, é muito difícil dizer pelas condições de terreno, se tem corte, se tem solo mole, é muito difícil você ter esses valores. Em questão de desapropriação, né? Basta ver aí esses 50 quilômetros do nosso contorno, né, da Grande Florianópolis aqui, um custo extremamente elevado em função de túneis, de cortes elevados. Então, obras de arte, é muito difícil você dar um valor. 5 milhões, 10 milhões o quilômetro? Sempre se falava em 1 milhão de dólares o quilômetro, né, dependendo do tipo de rodovia. Portanto, com 136 milhões, diante da necessidade de premente que Santa Catarina tem, não dá para fazer praticamente nada esse ano. E Santa Catarina tem um agravante, nós temos muitos solos moles, nós temos cortes muito fortes, nós temos muitas obras de artes, então a infraestrutura de Santa Catarina, por questão da sua topografia, não são investimentos pequenos. Mário, eu recebi lá do Egídio Martorano, que é uma figura também, um profissional de alta qualidade, está acompanhando de perto, acho que é uma das maiores autoridades aqui no Estado a respeito dessa matéria, né? Inclusive lá na Federação. E aí, nesse demonstrativo que ele apresenta, esse quadro, por exemplo, me chama a atenção, me causa impacto a BR-285, que é considerado importantíssimo para o desenvolvimento do sul de Santa Catarina, todo o Estado, porque vai unir toda a produção e exportação, né, do centro do Rio Grande do Sul, do oeste do Rio Grande do Sul, através da 285. Me informaram que estão faltando 30 milhões para concluir essa rodovia. E havia uma previsão aqui de 20 milhões de reais. E foi zerado. Isso é real, doutor Mário? Isso é real. Na verdade, falta 1 quilômetro para você terminar essa rodovia. Uma rodovia importante, ela faz uma ligação até por questões turísticas, né? Vem de Uruguaiana para o nosso litoral. E também uma conexão com o centro produtivo lá do Rio Grande do Sul, que pode escoar as suas mercadorias pelo porto de Imbituba. Então, é um prejuízo grande. Esperamos que se reverta essa questão, que se coloque um mínimo de investimento para que não paralise a obra. Pois é, não seria o caso, então, do governo estadual, ao invés de transferir 350 milhões para Brasília, de aplicar esse dinheiro por delegação, por qualquer outra forma, nessa rodovia, para terminar de uma vez essa estrada? A determinação do governo em colocar recursos na 282, na 163 e a Assembleia de também colocar na 280, foram anteriores a esse corte do governo federal. Quem sabe dá para se fazer um deslocamento de algum recurso para a 285, mas certamente terá que ter disponibilidade pelo governo do Estado e também ser aprovado pela Assembleia Legislativa. Fora da mobilização com o Fórum Parlamentar junto ao governo federal e ao Congresso Nacional, você vê outra alternativa de mobilização para reverter esse cenário? Acho que o caminho é com o Fórum Parlamentar. Essa interlocução, as entidades já têm muito boa com o Fórum Parlamentar catarinense. O que é importante, Santa Catarina estar unida em busca de uma solução única para Santa Catarina. Então, é importante fazer esse trabalho juntamente com o nosso Fórum Parlamentar, que, aliás, tem trabalhado e está muito consciente do prejuízo que esse corte trará para a economia de Santa Catarina, notadamente
na questão da infraestrutura. Tem uma outra bandeira importantíssima que a federação, sob a sua presença, tem levantado já há vários anos. Inclusive, é um trabalho do Egídio, né, que o senhor levou a Brasília com ele, né? Entregou o próprio ministro Tarcísio de Freitas, que eu noticiei, que é o Plano Nacional de Logística. O prazo terminou agora sexta-feira. Santa Catarina também está fora desse plano. Na verdade, esse prazo ele foi prorrogado por mais 15 dias, mas a Federação das Indústrias, entendendo a importância de nós estarmos inseridos no Plano Nacional de Logística, nós apresentamos, na visão da indústria de Santa Catarina, quais seriam os eixos estratégicos e quais seriam os investimentos necessários para que Santa Catarina pudesse ter um mínimo de condição de ser um estado ainda mais competitivo. Lembramos que nós temos aqui uma economia bastante forte, uma indústria competitiva, mas ela é prejudicada pela precariedade da nossa infraestrutura. Então, essa questão do Plano Nacional de Logística é fundamental que se olhe para Santa Catarina com outros olhos, porque, na verdade, o que se faz em Santa Catarina é um tipo de carga diferente do que o Centro-Oeste tem. São grãos, são cargas medidas por toneladas, e nós temos aqui em Santa Catarina produção de cargas com valor agregado. São cargas em containers, e basta ver que Santa Catarina é o segundo estado de movimentação de containers. Nós movimentamos mais de 20% de todos os containers nacional. Os nossos 5 bons portos têm dado uma contribuição bastante importante para a economia brasileira, por conta de ser um hub logístico muito forte para o Brasil, o estado de Santa Catarina. Para muitas pessoas talvez estejam acompanhando, o Plano Nacional de Logística soa assim um palavrão, né? Logística, porque é uma coisa mais delicada. Quais seriam os projetos estruturantes que a Fiesc defende nesse Plano Nacional para incluir Santa Catarina no Programa Federal de Investimentos? Grandes obras, doutor Mário. Nós verificamos, no aspecto rodoviário, nós determinamos alguns eixos principais. E nós concluímos que a 163, 282, 470, 280, 285 são eixos principais juntamente com a BR-101. Isso é fundamental para nós recebermos produtos importados para a produção de Santa Catarina e também para exportar os produtos catarinenses, também levando aí nossos produtos para outros estados. Na questão ferroviária, nós defendemos 2 eixos principais, que é a ferrovia leste-oeste, interligada com a malha nacional, e esta interligada à ferrovia litorânea, que seria o elo para nós unirmos os portos junto a toda a carga brasileira. Ferrovia do Frango, essa que está colocada Chamada de Ferrovia do Frango, nós preferimos chamar de Chapecó, digamos, Ferrovia Leste-Oeste. Itajaí? Ela tem um EVTEA que já se mostrou favorável, que é de Chapecó até praticamente Itajaí. Pelo Vale do Itajaí? Pelo Vale do Itajaí. Beleza. Não é a solução econômica mais barata, mas é a que dá maior viabilidade técnica e econômica para essa ferrovia. Isso já está estudado, já está demonstrado? Isso já está demonstrado. Em que fase está isso no governo federal? Pois é, falta agora complementar esse estudo com a interligação com a ferrovia litorânea. Então, nós estivemos lá no início do ano passado, mas infelizmente a pandemia acabou atrasando. O presidente da Valec nos prometeu que em 60 dias daria o estudo definitivo da viabilidade dessa ferrovia leste-oeste, mas até hoje nós não recebemos. Tomara, durante essa pandemia, nós tivemos 2 agradáveis surpresas no meio de toda essa tragédia, essa calamidade, que foi o seguinte: a indústria teve um excelente desempenho e o agronegócio também foi a segunda salvação da lavoura, é isso? Isso. Agora, não se percebe sensibilidade por parte das autoridades federais. O senhor citou agora, no Plano Nacional de Logística, 5 rodovias que estão exatamente nesses cortes aplicados pelo governo federal. Bom, assim, o Estado, historicamente, não tem recebido investimentos, talvez por conta de uma avaliação mais adequada, de um projeto de intermodalidade que nós estamos defendendo há muitos anos. Santa Catarina, infelizmente, não tem um banco de projetos adequado, Perfeito. Até para atrair investimentos internacionais ou até para convencer o governo do Estado. Se você perguntar hoje ao ministro Tarcísio, que faz um bom trabalho, evidentemente, ele é totalmente contrário, ele diz que é inviável as ferrovias em Santa Catarina. E nós temos certeza do que estamos dizendo, porque os estudos já mostraram que é viável quando se considera carga de valor agregado. Se você considerar somente carga por tonelagem, que não é a característica de Santa Catarina, o projeto não é tão viável. Mas quando você coloca cargas com valor agregado, as ferrovias mostram-se extremamente viáveis. E há um detalhe ainda. Nós temos o 2º e o 5º porto com a maior movimentação de cargas no Brasil. Se você olhar todos os portos brasileiros e todos os portos mundiais, todos são dotados de ferrovias.
os nossos bons portos, o segundo em movimentação e o quinto em movimentação, não têm ferrovias, mostrando que nós temos uma deficiência bastante significativa. Ainda nesse contexto, outra questão que é o oeste de Santa Catarina, que é o centro do nosso agronegócio. Eu frequentemente noticio que há preocupações em relação à questão dos insumos, né? Pela falta da ferrovia norte-sul, de acordo? De acordo. O senhor também teme que no futuro haja até transferência de frigoríficos da indústria do agronegócio do oeste catarinense para o centro-oeste em função da carência dos insumos e a carestia, porque, pelo que eu estou sabendo, o saco de milho ano passado custava 60, 70, hoje está 140, quer dizer, inclusive em função do custo do transporte. Há esse risco, Santa Catarina? Há esse risco. Nós já fomos o maior produtor de frangos no Brasil, hoje perdemos, e recentemente perdemos para o Paraná, e o Paraná já produz quase 3 vezes mais do que Santa Catarina. Então, há um grande risco, sim, nós temos que avaliar, já que para produzir, Moacir, 1 quilo de frango são necessários em torno de 1,6, 1,7 quilo de milho. O milho, então, é um insumo extremamente importante para a produção dos produtos aviários. E a dificuldade com o frete pela distância acaba encarecendo o produto. Então, Santa Catarina perde competitividade por conta dessa falta de infraestrutura para trazer um insumo fundamental, que é o milho, para a nossa produção. O senhor é de Joinville, presidente, acho que ele está acompanhando também investimentos novos que estão projetados para o setor portuário. Eu gostaria de me concentrar um pouco agora nessa questão. E, basicamente, na região da Baía da Babitonga. Tem um que é do ex-secretário Alexandre Fernandes, que coordena, me informaram que já está, inclusive, com licenças aprovadas. Tem outro grupo da CISA lá, não é, com o doutor Paulo Bauer, é o coordenador. Que notícia eu tenho para o nosso público a respeito desse complexo, que vai transformar completamente a economia da região norte de Santa Catarina, ainda mais, né? Vai transformar São Francisco, Araquari, Joinville, você não acha? A Baía da Babitonga, onde se situa esses portos que você colocou, é uma baía abrigada, extremamente excepcional para a instalação de portos. Nós já temos ali o Porto de São Francisco e também o Porto de Itapuá. Aliás, o Porto de Itapuá é um porto com grande eficiência, um modelo mundial, inclusive, em termos de eficiência. E ali estão previstos outros portos. O próprio Porto do Alexandre Fernandes, que é o terminal graneleiro da Babitonga, e o Porto Brasil Sul, um grande porto que poderiam atracar até 8 navios ao mesmo tempo. Temos ainda a questão do gás, que está para se instalar ali, a usina de regasificação. O navio-tanque vai receber o gás liquefeito e vai ser regasificado para ser colocado à disposição da nossa indústria. Então, aquele porto, aquela região tem condições de receber grandes investimentos, mas, repito, se falta como você chegar aos portos e como sair com os produtos dos portos. Então, é importante a ferrovia, já que aquele porto de São Francisco tem uma ferrovia, mas uma ferrovia com uma velocidade muito baixa, da ordem de 15 km por hora, que não está de acordo com a modernidade. Então, precisamos melhorar essa questão. Falar em gás, só tem notícia atualizada sobre o terminal do GNL? Nós estamos acho que no último caminho, que é a questão da licença de instalação. Essa empresa Golar foi vendida por um grupo americano. Eles querem acelerar o processo de instalação. É uma demanda forte de Santa Catarina. Algumas indústrias já não têm gás na quantidade suficiente para fazer o incremento na sua produção. Hoje está se entregando com caminhões o gás em algumas regiões, mas nós precisamos resolver a questão do gás em Santa Catarina. Com um detalhe, hoje nós importamos gás que vem da Bolívia através do Mato Grosso do Sul. Com a instalação dessa usina de regasificação, o Estado passa a ser um Estado exportador de gás. Nós hoje consumimos em torno de 2 milhões de metros cúbicos por dia e essa usina de regasificação fará com que tenhamos 15 milhões de metros cúbicos de gás por dia, o que é muito mais do que nosso consumo, sendo que Santa Catarina poderá exportar gás, gerando ICMS para o Estado. O gás ainda é monopólio do estatal da Petrobras, né? Não, mas agora com o mercado está sendo regulado e não será mais monopólio. Vai mudar? Vai mudar. Para melhor? Para melhor. Vai baixar o preço? Haverá concorrência. Há uma promessa, né, uma abundância de gás no mundo todo. Sim. Então, não justifica esses preços tão elevados do gás e é uma fonte energética fundamental para desenvolver o Estado de Santa Catarina. Doutor Mário, da última reunião da Fiesc, acompanhei lá, boas notícias, e que dá até um alento no meio dessa calamidade da pandemia. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse panorama com perspectivas novas na retomada da economia. O senhor também está recebendo informações dos seus colegas industriais, empreendedores de Santa Catarina, no interior, de que a situação vai melhorar a partir de agora?
A Santa Catarina tem dado respostas muito rápidas para essa pandemia. Nós, desde o início da pandemia, acreditávamos na recuperação de Santa Catarina por conta da sua diversidade industrial, do seu empreendedorismo, que é próprio do catarinense, e pela diversidade e pela qualidade da nossa produção. Basta dizer, Moacir, que o principal destino das exportações industriais de Santa Catarina são os Estados Unidos. E a boa notícia é que esse ano a economia norte-americana deve crescer de 8% a 9%. Então temos um mercado aí ávido por outros produtos, até por conta de que nós podemos ser uma alternativa aos produtos asiáticos. O mundo inteiro percebeu, de uma maneira equivocada, de se transferir toda a produção para a China, principalmente, e nós estamos verificando agora a necessidade de retomar as indústrias para os países, e Santa Catarina pode ser um fornecedor em substituição aos produtos chineses. E nessa perspectiva, nessa possibilidade, o Biden tem essa política, né, de fazer retornar as indústrias que estão na China, né, para outros países ou para o interior dos Estados Unidos. O nosso Estado teria produto para vender, ou oportunidade de investimento de empresas americanas aqui em Santa Catarina, se houver possibilidades? Tem oportunidade de investimento, mas principalmente nós podemos incrementar a nossa exportação para os Estados Unidos. Hoje nós temos uma exportação importante de móveis, de madeira, de agronegócio, de produtos de fundição, motores elétricos. Então, Santa Catarina já tem uma quantidade, uma diversidade de produtos e pode ser incrementada com essa retomada da economia americana. Qual é o maior queixa que os empresários exportadores fazem na Fiesc em relação à burocracia, infraestrutura, enfim, qual é o problema maior a diversidade para aumentar essas exportações? Olha, Moacir, a grande reclamação é sempre com relação à infraestrutura. Logicamente que a burocracia, a carga tributária, o Brasil é um país que não compete em condições de igualdade em termos de facilidade de produção. Nós temos aqui uma dificuldade muito enorme em termos de uma legislação complexa, mas aqui para Santa Catarina a grande demanda é realmente a questão da nossa infraestrutura, que é muito precária. O setor que foi mais castigado durante a pandemia, que conseguiu se recuperar ao longo desses 14 meses? O setor que um dos últimos a recuperar os empregos foi o setor têxtil, confecções, calçados e couro, mas nesse mês de março foi o setor que mais empregou. Então tinha uma base menor e acabou nesse mês de março tendo maior recuperação. O senhor tem uma explicação para esse fenômeno? Reduziu a importação da China? O mercado interno melhorou? Moacir, a pandemia ela deu uma modificação muito forte no consumo brasileiro, né? Então, as pessoas deixaram de comprar alguns produtos e as empresas tiveram que se adequar. Então, o setor calçadista, principalmente, teve um grande impacto, porque as pessoas deixaram de sair de casa, não estavam comprando os novos calçados, certos produtos de vestuário também deixaram de ser adquiridos. Alguns foram facilitados, né? Por exemplo, nunca se vendeu tanto pijama como se vendeu aí na pandemia. Então, alguns produtos foram beneficiados, mas outros foram prejudicados. Então, houve, na verdade, com a pandemia, uma perturbação do setor produtivo em função da mudança de comportamento do consumo. O setor industrial de Santa Catarina estabeleceu protocolos rigorosos em relação aí ao combate ao coronavírus e garantiu, inclusive, o funcionamento, né, da indústria e a renda, o emprego, a agilização da economia. Além disso, há outros fatores também relacionados com a atuação industrial que merecem avaliações. Dr. Mário César de Aguiar, engenheiro, empresário industrial, presidente da Fiesc, em seguida fala sobre este e outros assuntos, como impeachment do governador, votação agora na próxima sexta-feira, dentro do Conexão ND. Voltamos em seguida, após os comerciais. Até já. Este é o Conexão ND pela Record News, hoje com a participação rosa do presidente da Fiesc, Federação das Indústrias de Santa Catarina,
o industrial engenheiro Mário César de Aguiar. Entrevista que estará disponível no portal ND+, na íntegra e também nas redes sociais da internet. Doutor Mário, gostaria de saber que o senhor esclarecesse aos nossos telespectadores esse fenômeno. Foi realmente um fato inédito, né? A indústria estabeleceu protocolos rigorosos e continuou funcionando normalmente durante toda essa pandemia. E aí garantiu arrecadação, garantiu empregos, garantiu renda e a movimentação do dinheiro da economia catarinense. O senhor podia explicar como é que foi a adoção desses protocolos? Porque outros setores ficaram abaladíssimos, né? E fecharam, inclusive, né? Moacir, desde o início da pandemia e quando o governador Moisés fez o decreto 515 que estabelecia o lockdown em Santa Catarina, desde aquele momento nós defendemos a manutenção da atividade econômica, principalmente industrial. O que era importante era fazer protocolos de segurança que permitissem que nós tivéssemos atividade econômica. E a Fiesc fez todas as sugestões com relação a manter os protocolos de segurança, criar os protocolos de segurança para manter a atividade comercial. Talvez seja essa a nossa diferença de outros estados. Então, por conta disso, a economia de Santa Catarina não foi tão impactada quanto outros estados, porque nesse aspecto o governo do estado ele foi muito proativo, no sentido de, no primeiro momento, fez o lockdown, mas foi ao longo do tempo liberando a atividade econômica no estado. E o setor industrial, desde o início, pôde manter as suas atividades, com alguma restrição, evidentemente, e nós, como Federação das Indústrias, sugerimos ao governo do estado todos os protocolos necessários para que a indústria pudesse ter a sua atividade continuada. Imagino que com uma grande equipe de especialistas para saber exatamente o que fazer diante de um vírus que era completamente desconhecido. No primeiro momento havia várias dúvidas, como ainda permanece algumas hoje, mas felizmente nós adotamos esse discurso e essa defesa da manutenção da atividade econômica, sugerindo os protocolos de segurança e que acabaram fazendo com que o Estado pudesse ter essa recuperação da economia e não se esperava isso no primeiro momento. Felizmente, nós conseguimos reverter essa situação. E hoje está absolutamente sob controle? Está sob controle, a indústria está a pleno vapor, as contaminações no ambiente de trabalho são mínimas, né? Sabe-se disso, temos todo o controle. Por outro lado, a Federação das Indústrias criou também ferramentas de monitoramento que disponibilizou para a sociedade brasileira e também para órgãos do governo do Estado, no sentido de monitorar toda a questão do controle das pessoas através de uma plataforma que é o Coronadados, onde você identifica eventuais pessoas que possam estar contaminadas e que poderiam, então, transmitir para os seus parceiros dentro do ambiente de trabalho. Doutor Mário, com essa sua exposição e com essa realidade que comprovou já positiva, né, no setor industrial, lockdown total foi uma coisa completamente equivocada, né? Nós somos partidários a não fazer o lockdown total. Entendemos no primeiro momento que, como foi o decreto 515, que limitou certos setores, mas desde o início, como eu falei anteriormente, nós fomos contra o lockdown porque entendíamos que era mais importante você fazer os protocolos de segurança, entender como é que você poderia proteger a população, do que fazer o isolamento de uma maneira como foi proposto em alguns estados e que certamente não deu resultado positivo. E esses lockdown, como São Paulo, por exemplo, que é uma máquina, né, que também de alguma maneira interfere na economia nacional, acabou prejudicando Santa Catarina, por exemplo? Logicamente que o estado de Santa Catarina é um estado produtor, que produz muito mais do que consome, e nós dependemos, né, de vender para outros estados. Estados como São Paulo, paralisando a sua economia, traz sim prejuízo para Santa Catarina, já que tem um potencial de consumo bastante elevado. Mas mesmo assim, os nossos números têm mostrado ser extremamente positivos. As manifestações de sábado tiveram vários objetivos, mas muita gente identificou também manifestações de microempresários, trabalhadores contra o lockdown. O senhor também identificou essa meta aí também? Muitas pessoas estão impedidas de trabalhar e estão mostrando a sua insatisfação por conta do lockdown. Há uma insatisfação geral, há um cansaço da população com relação à questão da pandemia. Hoje já se tem maior domínio. A questão das vacinas, que algumas pessoas reclamam, mas tem que entender que não há vacina para todo mundo. Acho que o governo federal tem feito um bom trabalho. Desde o início da pandemia, editou medidas provisórias que permitiram a negociação entre patrões e empregados. O governo federal enviou recursos aos estados e municípios e acabou agora com uma política de vacina
que coloca o Brasil como um dos países mais vacinados no mundo. Como é que o senhor está avaliando o nível de confiança do industrial catarinense neste início de ano, já em maio, no mês de maio, depois dessa pandemia? A retomada já é uma realidade, perspectivas são positivas? A retomada é uma realidade, o nível de confiança do empresário catarinense está muito elevado, bem acima da média nacional. Isso, aliás, é uma característica de Santa Catarina e tem por que estar motivado. Se vê que a nossa economia, principalmente a atividade industrial, está em franco crescimento e não há razões para o industrial catarinense não ter esse clima de otimismo, essa visão otimista sobre a nossa economia. Isso tem tudo a ver com o processo de colonização de Santa Catarina, você concorda comigo? Tem. Isso muito é um alemão, italiano, o pessoal é criativo, é lutador, não é verdade, Tom? O catarinense é empreendedor, né? A própria diversidade da nossa economia é um fator favorável para o desenvolvimento do Estado. Tomário, reformas aqui em Santa Catarina, inadiáveis, quais são na ótica da Fiesc? Certamente a reforma da Previdência, que já foi colocada na Assembleia, depois foi retirada, porque ela estava sendo totalmente modificada. A Previdência retira do Estado em torno de 5 bilhões por ano, com tendência a crescimento, e isso reduz a capacidade do Estado de fazer investimento. Então, essa reforma da Previdência é fundamental. A proposta que o governo tinha mandado para a Assembleia, como é um assunto extremamente técnico e nós não dispunhamos de equipe com capacidade para avaliar o impacto que daria na economia, a Federação das Indústrias contratou o Departamento de Economia da Universidade Federal para dizer qual seria o resultado dessa proposta que o governo mandou. E, na nossa visão, era um resultado pequeno e, pelo estudo da Universidade Federal, demonstrou ser um ganho muito pequeno para Santa Catarina, mostrando que ainda era uma proposta tímida para a realidade de Santa Catarina. E eles ofereceram lá na Universidade Federal alguma alternativa para fazer a reforma efetiva em Santa Catarina? Tem algumas propostas que nós enviamos, inclusive, para a Assembleia Legislativa. Inclusive, iríamos fazer uma defesa dessa nossa proposta na Assembleia Legislativa quando veio a pandemia e depois também quando foi retirado o projeto da Assembleia pelo governador do Estado e acabou, então, ficando sem essa discussão com a Assembleia Legislativa. Hoje o prefeito de Criciúma, Clécio Salvador, fez uma contundente declaração lá positiva, de que somente nos 4 primeiros meses, 4 mil novos pedidos de alvarás foram liberados pela Prefeitura. E ainda há muita coisa estocada ainda. E ele criticando a própria administração, dizendo que precisa modernizar para facilitar a vida dos empresários. Agora, ele criticou também, dizendo que a situação dos órgãos federais e alguns estaduais é uma vergonha lá em Criciúma e eu acho que deve ser no estado todo. Os industriais catarinenses se ressentem do home office e da burocracia desses órgãos públicos, Tomário? Se ressente e também desde o início da pandemia, Moacir, nós nos manifestamos que essa conta da pandemia devia ser paga por toda a sociedade e não somente pelo setor produtivo. Como exemplo, nós na Federação das Indústrias, até porque houve um corte de 50% dos nossos recursos por 3 meses, nós aplicamos lá a redução de jornada de trabalho, fizemos suspensão de contratos de trabalho, nos adequando para uma realidade que se mostrava muito difícil naquele momento. E nós não vimos isso nos órgãos públicos. Então, há um sentimento por parte da iniciativa privada de uma certa injustiça por conta de que por conta das empresas e também por conta dos trabalhadores, houve um sacrifício bastante elevado e não vimos isso por conta do serviço público. Eu estou falando aqui que a indústria teve bons resultados, mas há setores, principalmente os micro e pequenos empresários, que sofreram e estão sofrendo muito ainda. Setor de serviços, setor de eventos está sofrendo muito, está pagando essa conta. Turismo também? Turismo da mesma forma. Doutor Mário, outra questão, falando sobre a comparação entre a iniciativa privada e o público, o senhor não acha também que há necessidade, e não se vê isso lá no Congresso Nacional, nem no Poder Legislativo no geral, de se estabelecer uma espécie de equivalência? Quer dizer, a iniciativa privada trabalha sábado, o poder público não trabalha sábado, a iniciativa privada trabalha feriado, a iniciativa trabalha entre dias que são intercalados com feriados, e aí vem o chamado ponto facultativo, não é verdade? Que aliás que o prefeito de Criciúma também cancelou, né? Agora faz todas as festividades relacionadas com o funcionário público num dia só, que é o dia do trabalho. Então, está na hora de mudar também o Brasil em relação a esses privilégios, né? Essas discriminações em relação a porque quem trabalha é que está financiando o pagamento do salário do poder público, né? Do servidor público. A oportunidade é agora, né, Moacir? Está aí na Câmara e a questão da reforma administrativa, ela é fundamental nesse momento. Acho que o Brasil precisa discutir os privilégios, discutir a questão
preservar os direitos adquiridos, evidentemente, mas verificar daqui para frente como é que a economia vai se comportar e como é que nós podemos fazer com que o serviço público seja ordenado. De forma que é importantíssima essa reforma administrativa para que possamos colocar o país no caminho do desenvolvimento. Do jeito que está, nós vamos ter cada vez menos recursos para investimentos e mais para atender a necessidade da máquina pública. Somos um Estado inchado, um Estado ineficiente, e isso nos tira a competitividade. A reforma administrativa é tão importante quanto a reforma tributária, na sua opinião? Ou a tributária ainda é a campeã das reformas? Não, a reforma tributária é extremamente importante, Moacir, mas dado essa condição agora fiscal que o país passa por conta da pandemia, certamente uma reforma tributária poderia vir com um aumento de carga tributária. Nós já somos um país com a carga tributária extremamente elevada, e se nós fizermos uma reforma tributária, o nosso receio é de que ele venha com um aumento de carga tributária, o que não seria correto. Nós defendemos que vamos fazer uma reforma administrativa e depois adequar a reforma tributária de acordo com a necessidade do custeio da máquina pública. O atual governo apresenta números estarrecedores, impactantes em relação aos prejuízos das empresas estatais, bilhões e bilhões e bilhões, e a maioria delas agora estão tendo lucro. O governo prometeu, o presidente Bolsonaro, na campanha, prometeu privatização. Paulo Guedes também, o ministro da Economia. Não está muito lento esse processo de privatização, não? Está bastante lento, mas eu acho que esse é um malefício da nossa situação política no Brasil. É difícil você implementar as reformas, acho que não há falta de vontade. Inclusive, se considerava que a Câmara foi eleita como uma Câmara reformista, mas as dificuldades aqui são eternas no Brasil. Então, a gente vê com grande dificuldade a implantação das reformas. Mas isso não tem que tirar o ânimo para que a gente possa realizar as reformas que são tão necessárias, tanto a tributária, como a política, como a administrativa, a reforma da Previdência e ainda a reforma trabalhista, que já foi reformada, mas que ainda precisa ser melhorada para ter ainda melhores condições das nossas empresas crescerem. Mário, as históricas manifestações contundentes do último sábado, Dia do Trabalho, mostraram inconformidade com a população, né? Uma indignação de setores expressivos da população, aliás, foi do maior dos últimos anos, né? Apesar da pandemia, inclusive, contra o que está acontecendo em Brasília hoje. Decisões do Supremo, Ministro Supremo, decisões do Congresso Nacional, CPI da pandemia, não é? Condenados que foram absolvidos, e, estranhamente, isso não atingiu a economia. Qual a explicação que o senhor tem para esse fenômeno? O setor econômico, o setor produtivo trabalhou normalmente e não deu bola para o que acontecia em Brasília, apesar das barbaridades de Brasília. O Brasil sempre foi o país do futuro, né, Moacir? Então, nós temos condições de sermos uma grande nação, um país muito desenvolvido, mas por conta de todas essas questões é que a gente não consegue deslanchar. Mas, certamente, há um descolamento, né, da economia com as questões políticas. Mas é preocupante essa discussão toda que está havendo no país. Acho que a sociedade está muito dividida, isso não é bom para o país, essa dualidade que tem no nosso meio político está muito acirrada, certamente não traz benefícios para a economia de Santa Catarina e para a sociedade como um todo. No momento nós precisamos fazer reformas inadiáveis, na verdade, na economia brasileira, na sociedade brasileira, na administração pública brasileira. CPI da pandemia também não tem o menor sentido, né, Tomário? Está bem esquisita a questão da reforma da CPI da pandemia, né? Basta ver as manifestações nas redes sociais em total desacordo com o que foi proposto. Acho que essa é uma questão que a sociedade tem que ser contra, né? Não há como conduzir uma CPI da forma como está colocada no Congresso Nacional. Afinal de contas, o inimigo número 1 do povo todo é o coronavírus. E as pessoas que estão lá decidindo também estão sendo questionadas, e é uma preocupação muito forte da sociedade com relação à condução dessa CPI. Dia 7, sexta-feira, é o dia D, dia do julgamento do segundo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Qual a expectativa do senhor e da Federação e dos empresários de Santa Catarina? Desde o início dessa questão, nós temos nos colocado, sem entrar no mérito da questão, colocado que a decisão cabe aos órgãos competentes, tanto a questão judiciária quanto política. Nós esperamos que essa decisão seja a mais sábia possível, que veja os interesses do cidadão catarinense, mas precisamos definir essa questão o mais rápido possível, porque essa alternância de comando no governo do Estado certamente traz muito prejuízo para a sociedade catarinense como um todo. Tomara uma curiosidade, estamos aí com 2 minutos finais aí.
o Senai é considerado uma escola modelo no Brasil. Inclusive, os egressos do Senai têm praticamente mercado de trabalho garantido. Durante a pandemia, houve aula presencial. Como é que o Senai encarou esse problema? Sempre que permitido pelo governo do Estado, nós tivemos aulas presenciais. Mas, por outro lado, nós desenvolvemos uma forma híbrida, né? As aulas virtuais, nós investimos muito nisso. Hoje, o Senai de Santa Catarina é uma referência nacional em termos de aulas virtuais, então estamos exportando aquilo que desenvolvemos em Santa Catarina para outras federações do Brasil, para os outros Senais e SESI do Brasil. Então, nós não deixamos de dar as nossas aulas e sempre que permitido nós estamos dando aulas presenciais. A vida do empresário, a vida do trabalhador, a vida do cidadão em geral, a partir do fim dessa pandemia, se Deus quiser, com vacinação em massa e tal, vai mudar completamente. O comportamento da sociedade muda, evidentemente. Nós vamos conviver ainda por um bom tempo com a pandemia, logicamente num grau muito menor, já por conta da vacinação, mas há uma mudança radical de comportamento. Isso vai necessitar de mudanças também do setor produtivo para atender a essa nova demanda. Por exemplo, um dirigente público hoje que falar em construir, pensar em construir algum edifício, vai ser massacrado, vai ser enforcado, né? Porque hoje não tem mais esse título, Na né? verdade, hoje o que se busca é a redução do tamanho do Estado, melhorar a eficiência. O Estado está hoje aí com home office, né? Vários setores com home office, não tem por que fazer investimentos em novas áreas físicas. Perspectivas de inovação no sistema do Senai ou da própria Fiesc aqui em Santa Catarina? Novas obras, novos projetos? Bom, os projetos são bastante agressivos. Nós estamos prevendo investir no sistema SESI e Senai para os próximos anos 510 milhões de reais. São investimentos bastante significativos em Joinville, em Blumenau, em Pomerode, em Chapecó, em Criciúma, em outras cidades. Estamos modernizando, estamos readequando as nossas instalações. Então, são 510 milhões de investimentos nos próximos 4 anos. Tomário, alguma outra informação para encerrar o nosso programa de hoje em relação à Fiesc, ao setor produtivo, à indústria de Santa Catarina? A nossa declaração aqui é uma declaração de otimismo para a economia de Santa Catarina. Esperamos que a gente consiga resolver as questões políticas o mais rápido possível, que Santa Catarina possa seguir o seu caminho que vem seguindo ao longo dos anos de desenvolvimento. E nós pretendemos, como Federação das Indústrias, fazer com que a nossa indústria tenha uma participação ainda maior na produção de riqueza de Santa Catarina. Então, temos aí um Estado com uma participação forte da indústria e queremos incrementar ainda mais essa participação. Doutor Mário César Aguiar, mais uma vez, honrado com a sua presença, muito obrigado. Foi uma alegria poder participar com o senhor desse programa, o nosso Conexão ND, pela Record News, mais uma vez repetindo, importante. Disponível na íntegra a entrevista com o Dr. Mário César Aguiar, presidente da Fiesc, no portal ND+, e também nas redes sociais da internet. Obrigado pelo prestígio da sua audiência, um grande abraço, saúde, saúde. Boa noite a todos, até segunda.